Isabela segurou firme a encomenda e checou o relógio pela terceira vez. Seus dedos tamborilavam nervosos na caixa pequena que deveria entregar para Nina. Era só uma sexta-feira normal, uma entrega rápida no centro da cidade, mas algo no ar parecia diferente. Talvez fosse a ansiedade pelo novo emprego que começaria na segunda. Ou talvez fosse o pressentimento de que alguns momentos podem mudar uma vida inteira. Quando as portas do elevador se abriram no térreo, ela entrou rapidamente, apertando o botão do 12º andar. Segundos depois, um homem entrou apressadamente. Alto, elegante, com um terno impecável e um olhar que misturava calma e mistério. Ele apertou o botão do 15º andar e se posicionou do outro lado do elevador. Por alguns segundos, Isabela sentiu o perfume sutil que ele usava e notou como ele parecia sereno, mesmo com a pressa. Um contraste completo com o próprio nervosismo dela. De repente, um barulho estranho. O elevador parou entre o 8º e o 9º andar. E antes da história continuar, me responde uma coisa. De onde você está assistindo agora? É sempre emocionante ver até onde as nossas histórias conseguem chegar. Se essa história tocar o seu coração, aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui você encontra histórias sobre encontros impossíveis, destinos entrelaçados e amores que nascem nos momentos mais inesperados da vida. Isabela Nogueira havia acabado de completar 28 anos e carregava consigo o sonho de trabalhar em uma grande agência de publicidade. Criativa por natureza, tinha o hábito de transformar qualquer situação em história. Talvez por isso o destino tivesse escolhido justamente ela para viver uma das mais improváveis. Formada em comunicação social, trabalhava como freelancer há 3 anos, sempre sonhando com uma oportunidade fixa. Morava em um apartamento pequeno, mas aconchegante, onde cada canto refletia sua personalidade. Plantas espalhadas pela sala, livros empilhados e um quadro de avisos cheio de projetos pessoais. Falava rápido quando ficava nervosa. Um traço que a família sempre dizia ser seu charme e sua perdição ao mesmo tempo. Naquela sexta-feira, Isabela só queria entregar uma encomenda para a amiga Nina, em um prédio comercial no centro da cidade. Do outro lado do elevador, Caio Antunes observava a situação com curiosidade. Aos 34 anos, tinha o tipo de presença que chamava a atenção mesmo em silêncio. Vinha de uma grande agência internacional e estava prestes a assumir um novo cargo como diretor criativo em uma agência em crescimento. O que Isabela não sabia era que ele estava ali para uma reunião de consultoria com uma empresa parceira, antes de assumir oficialmente o novo posto. Inteligente e observador, Caio tinha aprendido a valorizar os momentos simples da vida. Depois de anos correndo atrás do sucesso na cidade grande, decidira voltar para uma cidade menor, em busca de algo mais humano e verdadeiro. O olhar sereno, o terno leve e o sorriso contido diziam muito mais do que qualquer apresentação formal. "Acho que não vai sair tão cedo", disse Caio apertando o botão de emergência, após alguns minutos tentando fazer o elevador funcionar. Isabela olhou para ele com os olhos arregalados. "Como assim? Eu preciso entregar isso e... Nossa, e se a gente ficar aqui muito tempo? E se... Respira", ele interrompeu com um sorriso. "Já apertei o alarme. Logo alguém vem nos tirar daqui." "Você parece muito calmo para alguém que está preso em um elevador", comentou Isabela, ainda apertando a caixa. "E você parece muito nervosa para alguém que só precisa fazer uma entrega." Ela riu meio sem graça. "Desculpa. Eu fico assim quando... Bem, quando estou nervosa. Que é quase sempre." "Por que está nervosa hoje?" Isabela hesitou. Algo no tom de voz dele, na forma como perguntou, fazia parecer que ele realmente queria saber. "Novo emprego. Começo segunda-feira e estou apavorada. E você? O que faz aqui?" "Reunião de trabalho." "Mas, sinceramente," ele se apoiou na parede, relaxado, "já passei por coisas piores." Ela o observou melhor. Havia algo reconfortante na tranquilidade dele, contrastando com a ansiedade que sentia. "No que você está pensando?" perguntou Caio,
notando seu olhar distante. Sobre como vou explicar para minha amiga que me perdi no caminho e acabei presa em um elevador com um estranho. Estranho? Caio fingiu ofensa. Preferimos conhecidos circunstanciais. Isabela riu de verdade dessa vez. Tá bom, conhecidos circunstanciais. Muito mais elegante. Os minutos passavam e a conversa fluía naturalmente. Caio descobriu que ela trabalhava com comunicação, sonhava em entrar numa grande agência e tinha uma forma única de enxergar o mundo. Isabela descobriu que ele tinha vivido em várias cidades, adorava literatura e possuía um senso de humor sutil que a fazia esquecer da situação. O elevador continuava parado, mas nenhum dos dois parecia se importar mais. Isabela tinha largado a caixa no chão sem perceber. Caio se aproximou um passo. Posso te fazer uma pergunta, Isabela? Claro. Você sempre fala tanto quando fica nervosa? Ela riu, cobrindo o rosto com as mãos. Sempre. É um defeito terrível. Não é defeito. É charme. Agora você está só sendo gentil. Nunca sou apenas gentil. Caio se aproximou mais um passo. Agora estavam bem próximos e Isabela podia sentir o calor que vinha dele. Posso te ensinar um jeito mais rápido de ficar em silêncio? Perguntou ele, com um sorriso que misturava diversão e algo mais profundo. Antes que ela conseguisse responder, ele colocou a mão no rosto dela, gentil, e quando ela correspondeu ao olhar, ele a beijou. Foi um beijo suave, questionador no início, como se ele estivesse perguntando se estava tudo bem, e quando Isabela respondeu, se derretendo contra ele, o beijo se aprofundou. Ela nunca havia se sentido tão presente em um momento, tão viva. Quando se separaram, ela estava sem fôlego. Funcionou, sussurrou Isabela. Estou em silêncio. Método eficaz. Ele sorriu, ainda com as mãos no rosto dela. Nesse momento, o elevador deu um solavanco e começou a subir novamente. A realidade voltou como um balde de água fria. No 10º andar, as portas se abriram para revelar o corredor movimentado da empresa onde Nina trabalhava. Eu tenho que ir, disse Isabela, saindo apressadamente. Espera, qual é o seu nome? Mas as portas já haviam se fechado, levando Caio para o 15º andar e deixando Isabela com o coração disparado no corredor. Durante todo o fim de semana, Isabela não conseguiu tirar aquele momento da cabeça. O beijo de sexta-feira, a conversa, a sensação de que tinha encontrado alguém especial e a certeza de que nunca mais o veria. Afinal, como encontrar um conhecido circunstancial em uma cidade grande? Na segunda-feira, ela acordou empolgada. Era seu primeiro dia na Lumina, a agência onde finalmente conseguira a vaga de produtora de conteúdo. Vestiu sua melhor roupa, fez uma oração para que tudo desse certo e chegou 15 minutos mais cedo. Isabela Nogueira? Perguntou a recepcionista. Seja bem-vinda. O diretor criativo vai fazer uma apresentação para todos os novos funcionários. Sala de reuniões em 5 minutos. O coração dela disparou de ansiedade boa. Finalmente estava onde sempre sonhou estar. Quando entrou na sala de reuniões, outros 3 novos funcionários já estavam sentados. Isabela escolheu uma cadeira no meio, tirando um bloquinho para fazer anotações. Bom dia, pessoal, disse uma voz familiar atrás dela. Isabela se virou lentamente e o mundo parou. Caio Antunes estava ali, de terno impecável, cabelos penteados, sorriso profissional, mas com os mesmos olhos verdes que a haviam beijado 3 dias antes. Meu nome é Caio Antunes e sou o novo diretor criativo da Lumina. Vou trabalhar diretamente com vocês nos próximos projetos. Isabela sentiu o rosto queimar. Caio a viu no mesmo momento e, por uma fração de segundo, perdeu o fio da meada. Bem-vindos à equipe, continuou ele, tentando manter a compostura. Vamos fazer uma rodada de apresentações. Comecem, por favor. Os colegas se apresentaram, mas Isabela não ouviu uma palavra. Só conseguia pensar. Ele é meu chefe. Meu chefe me beijou. Eu beijei meu chefe. Vou ser demitida no primeiro dia. E você? A voz de Caio a trouxe de volta à realidade.
Eu sou Isabela Nogueira, produtora de conteúdo. Muito prazer em trabalhar aqui. O prazer é nosso, Isabela, disse Caio profissionalmente, mas seus olhos diziam muito mais. Após a reunião, Isabela saiu rapidamente, mas Caio a alcançou no corredor. Precisamos conversar, disse ele em voz baixa. Não temos nada para conversar. Foi um equívoco. Não vai se repetir. Isabela... Caio, ela o interrompeu tentando manter a formalidade. Espero que possamos manter um ambiente de trabalho profissional. Caio suspirou. Claro, profissional. Nas semanas seguintes, eles tentaram manter distância. Isabela evitava ficar sozinha com ele, falava apenas sobre trabalho e se esforçava para ser a funcionária mais dedicada da agência. Caio, por sua vez, tentava tratá-la como qualquer outro funcionário, mas falhava miseravelmente. Não conseguia ignorar a forma como ela mordia o lábio quando estava concentrada, ou como seus olhos brilhavam quando tinha uma ideia criativa, ou como sua risada ecoava pelo escritório e fazia o dia dele ficar melhor. A situação ficou insustentável quando, 3 semanas depois, eles precisaram trabalhar juntos em um projeto importante. A agência havia conseguido uma conta grande e Caio pediu especificamente para Isabela produzir o conteúdo. Por que eu? Perguntou ela durante a reunião. Porque você tem o perfil criativo que esse projeto precisa, respondeu Caio honestamente. Trabalhando juntos, a conexão que sentiram no elevador se intensificou. Isabela descobriu que Caio era um líder inspirador, que valorizava suas ideias e a desafiava a ser melhor. Caio descobriu que a criatividade de Isabela era ainda mais impressionante do que imaginara. Durante uma dessas sessões de trabalho, já tarde da noite, eles estavam sozinhos no escritório. Você tem uma forma única de ver as coisas, disse Caio olhando as anotações dela. Você também, respondeu Isabela sem pensar. Eles se olharam e por um momento voltaram a ser apenas 2 pessoas que se conectaram em um elevador. Isabela, eu... Não. Ela se levantou rapidamente. Não posso. Preciso deste emprego. E se eu disser que também não consigo parar de pensar naquele dia? Então vamos ter que aprender, disse ela pegando suas coisas. Boa noite, Caio. Mas a tensão entre eles estava ficando evidente para todos no escritório. Olhares que duravam mais que o necessário. Conversas que paravam abruptamente quando alguém se aproximava. Uma sintonia no trabalho que ia além do profissional. Foi quando Marina, da contabilidade, comentou durante o almoço. Só eu que acho que rola um clima entre a Isabela e o diretor novo? Eu também percebi, disse Roberto do atendimento. Eles fingem que é só trabalho, mas é óbvio que há algo mais. Coitada da Isabela, suspirou Ana do design. Deve ser super complicado gostar do chefe. Os rumores começaram a se espalhar pela Lúmina e de alguma forma chegaram até Nina. Uma amiga dela fazia freelas na agência e comentou o assunto num grupo de mensagens. Preocupada, Nina ligou para Isabela naquela noite. Isa, preciso te avisar de uma coisa. Estão comentando sobre você e o Caio. O quê? Como você sabe disso? Uma amiga minha trabalha aí de vez em quando, disse que o pessoal anda falando que vocês têm algo. Nina, você sabe que isso pode me custar o emprego. Eu sei, por isso estou te avisando. Só toma cuidado, tá? Naquela noite, Isabela chegou em casa exausta emocionalmente. Estava vivendo um dilema. De um lado, o emprego dos sonhos que tanto lutara para conseguir. Do outro, sentimentos genuínos por um homem que a fazia sentir-se viva. No dia seguinte, ela chegou decidida a manter distância total de Caio. Mas o universo tinha outros planos. Durante uma reunião com clientes, o sistema de apresentação pifou. Isabela, com sua rapidez de raciocínio, improvisou uma apresentação oral tão criativa e envolvente que conquistou o cliente na hora. Excelente trabalho, Isabela, disse Caio após a reunião na frente de todos. Foi brilhante. Obrigada, Caio. Mas quando todos saíram, ele a chamou de volta. Você não precisa ser tão formal comigo quando estamos sozinhos. É o mais apropriado. Apropriado é uma palavra superestimada,
disse ele se aproximando. Você salvou a reunião hoje. Salvou minha credibilidade com os clientes. Estava fazendo meu trabalho. Não, estava sendo excepcional. Como sempre. Isabela olhou para ele, vendo a admiração genuína em seus olhos. Caio, isso não pode acontecer. Os rumores... Que rumores? O escritório inteiro acha que temos algo. Caio suspirou profundamente. E se parássemos de fingir que aquele beijo não significou nada? Você está louco? Eu perderia meu emprego. Não se eu não deixar isso acontecer. Você não pode me proteger de tudo, Caio. Posso tentar. Isabela balançou a cabeça. É muito arriscado para os dois. As melhores coisas da vida sempre são. Naquela noite, Isabela ligou para a mãe, precisando desabafar com alguém. Mãe, posso te fazer uma pergunta? Claro, filha. O que foi? Como você soube que papai era o homem certo? Quando percebi que ter medo de perder ele era pior do que ter medo de me machucar. As palavras da mãe ecoaram na cabeça de Isabela durante toda a semana. Ela observava Caio liderando reuniões com paixão, elogiando o trabalho da equipe, defendendo ideias criativas, mesmo quando outros duvidavam. Via como ele era respeitado pelos clientes, admirado pelos colegas, e como sua presença tornava o ambiente de trabalho mais inspirador. Mas também via como ele a olhava nos corredores, como sorria quando ela entrava na sala, como sua voz mudava ligeiramente quando falava com ela. A situação chegou ao limite na sexta-feira. Isabela estava organizando materiais da campanha quando ouviu Marina e Roberto conversando perto de sua mesa. Aposto que eles já estão ficando há semanas, disse Marina. Óbvio. A questão é quando vão assumir, respondeu Roberto. Deve ser estranho ter que esconder um romance no trabalho, comentou Ana, que se juntou à conversa. Principalmente quando é tão óbvio, riu Marina. Isabela sentiu o rosto queimar. Levantou-se abruptamente e foi para o banheiro, onde finalmente deixou as lágrimas caírem. Estava cansada de fingir, cansada de lutar contra seus próprios sentimentos, cansada de ter que escolher entre o amor e a carreira. Quando voltou, Caio estava esperando na porta de sua sala. Ele já havia notado seu desaparecimento repentino e a expressão abatida antes de ela sair. Podemos conversar? No meu escritório? Caio, não é uma boa hora. Por favor. Relutante, ela o seguiu. Assim que fechou a porta, Caio se virou para ela. Não aguento mais isso, Isabela. Nem eu, admitiu ela baixinho. Então o que fazemos? Não sei. Tenho medo. Do quê? De tudo. De me apaixonar, de perder meu emprego, de estragar o que temos no trabalho, de você se cansar de mim. Caio se aproximou e segurou suas mãos. Sabe o que eu tenho medo? De deixar você escapar de novo, de passar o resto da vida me perguntando, e se? Caio, eu me apaixonei por você naquele elevador, Isabela. Em 15 minutos, você mudou minha forma de ver o mundo. E todos os dias desde então você me prova que estava certo. Eu também me apaixonei, confessou ela, com lágrimas nos olhos. Mas isso não resolve nossos problemas. Então vamos resolver juntos. Isabela passou o fim de semana pensando nas palavras de Caio. Na segunda-feira seguinte, algo inesperado aconteceu. Durante a reunião matinal de equipe, Caio se levantou ao final da apresentação. Pessoal, antes de terminarmos, quero compartilhar algo com vocês. Isabela sentiu o coração parar. Como vocês sabem, sempre acreditei que transparência e honestidade são fundamentais para um bom ambiente de trabalho. Por isso, quero ser claro sobre uma situação. O escritório ficou em silêncio absoluto. A Isabela e eu desenvolvemos sentimentos um pelo outro fora do ambiente de trabalho. Sei que alguns de vocês já suspeitavam e não queremos mais esconder isso. A partir de agora, seguiremos todos os protocolos internos para evitar qualquer conflito de interesse. Transparência e ética continuam sendo prioridade aqui. Isabela olhou para ele em choque. Não tinham combinado aquilo. Sei que pode parecer complicado, mas quero que saibam que isso não afetará nosso profissionalismo.
A Isabela é uma profissional excepcional e seu trabalho fala por si só. Qualquer pessoa que questione suas competências baseadas em nossa relação pessoal terá que lidar comigo. Caio, sussurrou Isabela. Antes de ser diretor, sou humano. E foi a melhor coincidência da minha vida ficar preso com ela naquele elevador, porque às vezes é o acaso que nos leva exatamente ao lugar onde deveríamos estar. O escritório explodiu em sussurros, mas não eram de julgamento, eram de surpresa e, surpreendentemente, de apoio. Marina foi a primeira a se manifestar. Bem, era óbvio que vocês estavam apaixonados. Que bom que pararam de fingir. Verdade, disse Ana. Vocês trabalham super bem juntos. E a Isabela sempre foi competente, independente de qualquer coisa, completou Roberto. Depois da reunião, Isabela puxou Caio para o corredor. Você perdeu a cabeça? Por que fez isso sem me consultar? Porque você nunca concordaria. E porque cansei de esconder o que sinto. Caio, você pode ter acabado com a minha carreira, ou pode ter salvado nosso futuro. Ele tinha razão. A partir daquele dia, paradoxalmente, a vida no escritório ficou mais leve. Sem o peso do segredo, Isabela se sentia mais confiante. Seus colegas a respeitavam pelo trabalho, não a julgavam pelo relacionamento. E Caio? Caio se tornou um companheiro ainda melhor. No trabalho, era profissional e inspirador. Na vida pessoal, era atencioso, engraçado e completamente apaixonado. 3 meses depois, durante uma reunião de clientes especialmente importante, Isabela apresentou uma campanha que impressionou tanto os executivos que eles pediram para falar diretamente com ela sobre futuras parcerias. Você está vendo isso? Sussurrou Caio para Ana, do design. Ela é incrível. Sempre foi, respondeu Ana. Você só teve sorte de perceber. A maior sorte da minha vida. 6 meses depois, Caio planejou uma surpresa. Pediu para Isabela encontrá-lo no mesmo prédio onde tudo começou, alegando uma reunião de última hora. Quando chegou ao térreo, ela estranhou. O saguão estava vazio e Caio a esperava perto dos elevadores. Que reunião é essa? Perguntou ela. Uma reunião muito importante, sorriu ele chamando o elevador. Quando as portas se abriram, Isabela teve uma surpresa. O elevador estava decorado com pequenas luzes douradas, flores, e uma placa que dizia: Onde tudo começou. Caio, o que é isso? Entre comigo. Relutante, mas curiosa, ela entrou. Caio apertou o botão, mas o elevador não se moveu. Está quebrado de novo? Perguntou Isabela. Não, disse Caio sorrindo e apertando um botão especial. Hoje eu que controlei a parada. Ele se ajoelhou, tirando uma pequena caixa do bolso. Queria que fosse no lugar exato onde tudo começou. Isabela levou as mãos à boca em choque. A próxima vez que este elevador parar, disse Caio abrindo a caixa e revelando uma aliança simples e delicada. Quero que seja ao seu lado, para sempre. Caio. Isabela Nogueira, você toparia ficar presa comigo para o resto da vida? Entre lágrimas e risos, ela conseguiu dizer: Só se você prometer que nunca mais vamos precisar esconder o que sentimos. Prometo. Então sim. 1000 vezes sim. Quando ele colocou a aliança em seu dedo, o elevador finalmente se moveu, levando-os ao 10º andar, onde tudo havia começado. 2 anos depois, no dia do casamento, durante o discurso, Caio olhou para Isabela e disse: As pessoas sempre perguntam se acreditamos no destino. Eu não sei se acredito no destino, mas acredito em elevadores quebrados no momento certo, em corações que se reconhecem e em amores que são mais fortes que qualquer medo. Isabela sorriu, lembrando-se daquela tarde que mudara tudo. Às vezes o acaso é apenas o nome que o destino usa quando quer unir 2 pessoas que estavam destinadas a se encontrar.